Oi, Carol, muito obrigada. Bom dia a você e a todos que nos acompanham. Pois bem, hoje Jorge Messias passa então por essa sabatina na CCJ, é uma etapa decisiva antes de seu nome ir ao plenário daqui do Senado Federal. A gente acompanhou nos últimos dias uma movimentação intensa de articulações, da base do governo federal, as lideranças do governo se reunindo. Ontem aconteceu reunião do PT junto com os senadores do partido para que eles pudessem traçar ali uma articulação em relação a esses votos, Ministros também da esplanada foram acionados, como o ministro Wellington Dias, por exemplo, que teve de licenciar do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para poder voltar ao Senado Federal e também dar apoio nessa votação, assim como o senador Camilo Santana, ex-ministro da Educação também, que partiu para essa articulação diretamente com os senadores, aqueles que ainda estavam em dúvida ou aqueles que já haviam levantado uma resistência ao nome de Jorge Messias. Da mesma forma, a gente teve a oposição também. Ontem aconteceu reunião da oposição, as lideranças trabalhando e dizendo que estão trabalhando para barrar o nome de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Neste momento, o que a gente tem de informação é de que na CCJ ele precisa de pelo menos 14 votos para que o nome passe. Os seus aliados têm dito que ele deva conseguir ali 16 votos para que o seu nome seja levado ao plenário. E aí, se for para o plenário, ele precisa de 41 votos dos 81 senadores. Os seus aliados têm estimado entre 48 e 52 votos e a oposição tem dito ali que, no caso, Jorge Messias vai ter 30 votos contrários. Então, no momento, a gente tem ainda um pouco incerto, porque cada um acaba defendendo ali, é claro, a sua ideologia e o seu segmento político, Então, a gente não consegue contabilizar de fato a votação, os votos que Jorge Messias vai ter agora já de imediato, porque tudo pode acontecer no momento dessa votação, lembrando que é uma votação secreta, Tanto na CCJ quanto no plenário do Senado. E aí, quem quiser declarar o seu voto pode declarar ali no momento da sessão. Mas aí, fazendo um pouco do apanhado desse processo de Jorge Messias desde o início, ele foi indicado pelo presidente Lula em novembro do ano passado. Ele percorreu gabinetes assim que ele foi indicado pelo presidente Lula. Ao longo desses meses, ele vem percorrendo, fazendo o périplo aqui pelo Senado Federal em busca de apoio, visitado vários gabinetes, inclusive o do relator na CCJ, senador Everton Rocha, que já manifestou parecer favorável a Jorge Messias, ele fazendo o beijamão pelos gabinetes. Esse processo, no entanto, ocorreu ali marcado por ruídos políticos, porque o presidente Lula demorou mais de 4 meses para poder encaminhar a mensagem oficial ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o que gerou uma certa insatisfação. À época, a gente relembra, Davi Alcolumbre esperava a escolha de um outro nome, no caso era de Rodrigo Pacheco, para ocupar essa vaga no Supremo. Ele reagiu negativamente a essa quebra de tradição de uma comunicação prévia, por parte do governo federal. E aí a formalização por parte do presidente só ocorreu no início desse mês, no dia 1º de abril. Foi um movimento que deu tempo, então, para o governo federal se organizar, articular, recompor a sua articulação, e reduzir as resistências aqui no Senado Federal. E agora a avaliação do Planalto é de que o cenário é mais favorável para a aprovação de Jorge Messias. E aí, como eu disse, entre 48 e 52 votos pela aprovação no plenário. Já a oposição prevê que ele não vai conseguir, que ele terá 30 votos contrários e ainda vê uma margem, sim, para poder tentar barrar o nome de Jorge Messias ali durante as perguntas, Os senadores pretendem perguntar a Jorge Messias sobre a dosimetria, sobre a redução de penas, devem perguntar também sobre costumes sociais e devem perguntar, é claro, também sobre o segmento religioso. E aí na CCJ, o senador Everton Rocha prevê uma sabatina dura, mas indica, sim, que a tendência é de aprovação de Jorge Messias. Já o líder do governo, Jacques Wagner, reforça que a sabatina ela tem um caráter técnico, de verificação de requisitos, é mais do que deliberativa. Mas, de qualquer forma, o nome precisa passar tanto pela comissão quanto pelo plenário também. E aí, apesar desse desgaste inicial, houve um gesto recente de distensão, Messias e Alcolumbre se encontraram informalmente, isso na casa de um ministro do STF.
Segundo relatos, o presidente do Senado sinalizou que vai conduzir esse processo com equilíbrio e respeito ao rito constitucional. E aí a eventual rejeição de Jorge Messias poderia, sim, ter um peso histórico, teria um peso histórico e político relevante, porque desde 1894 o Senado nunca recusou um nome indicado à vaga ao STF. Interlocutores do governo federal avaliam que uma negativa agora poderia tensionar mais ainda a relação entre o executivo e o legislativo. E aí, entre os trunfos do Jorge Messias, no momento dessa sabatina, é justamente o segmento evangélico, né? Messias é ligado à Igreja Batista, esse perfil tem sido visto como ativo político, ele também conta com o apoio do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que teve ali um processo parecido com o de Jorge Messias no momento de sua indicação também. Ele foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e aí já declarou uma expectativa de atuar ao lado de Messias na corte. E aí a estratégia hoje aqui, Carol, para a sabatina é justamente adotar esse tom conciliador. A expectativa é de demora, uma sessão longa. Nas indicações recentes, a gente pode destacar Cristiano Zanin foi sabatinado por cerca de 7 horas e meia, Flávio Dino, mais de 10 horas de questionamentos, e o recorde ainda é do ministro Edson Fachin, presidente do STF, com quase 12 horas de sabatina, isso em 2015. E aí, é claro, se for aprovado, Jorge Messias vai ocupar a vaga que foi deixada pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Então, a gente segue por aqui, Carol, acompanhando, é claro, toda essa repercussão em relação a votos, a expectativa disso tudo também. Como você bem disse, mais tarde a gente vai ver esse túnel do tempo aqui bastante movimentado para o plenário da CCJ, para a sessão que começa a partir das 9 horas da manhã. Volto com você, Carol.